Queridos alunos do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ensino religioso. Hoje nós vamos entrar em um novo conteúdo, vamos para o capítulo 2, que tem como título Histórias que Ensinam. E vamos ver que em várias religiões, em várias culturas, se possuem e se contam histórias para ensinar sobre as mais determinadas coisas que existem. É o que nós vamos aprender. Não só para ensinar sobre as coisas que existem, da onde que veio, como surgiu, mas para mostrar bons ensinamentos, mas para mostrar coisas boas, ensinamentos que levam para a vida, que nos fazem crescer, que nos fazem amadurecer. Então nós vamos dar continuidade nesse sentido. Vocês aí com o livro, vocês podem acompanhar. Vocês estão vendo aqui os nossos amigos na página 26 e 27. Antes de nós lermos a primeira história, vocês pensam um pouquinho aí. Você já escutou alguma história? E qual foi a história que ouviu? Qual foi a história que ouviu ou leu que mais gostou? Tenta se lembrar. Qual foi a história que você ouviu ou leu e que você não esquece até hoje? E quais foram os acontecimentos e personagens da história? É verdade o que aconteceu? Ou é mentira? Ou foi inventado? Como que foi essa história? E essa história traz alguma mensagem? Algum ensinamento? Alguma coisa boa vem nos ensinar? E depois que você conheceu essa história, você mudou seu comportamento? Você ficou diferente? Geralmente as histórias ensinam coisas boas para nós sermos melhores. Depois que nós lemos histórias boas, nos ajudam, nos faz crescer. Então nessas 4 perguntinhas que eu fiz, você consegue se identificar? Essas 4 perguntas são importantes porque elas fazem parte das culturas e das histórias que as religiões contam. Então, nós vamos ler agora uma história sobre uma grande árvore chamada Baobá. Ela faz parte das paisagens da África. Então, nós vamos ler uma história agora que pertence mais ao povo africano, de uma árvore muito grande chamada Baobá. Então, vamos prestar atenção no que essa história diz. Vamos acompanhar. O coração do Baobá. Na África, entre a densa floresta e o deserto hostil, existem as savanas. A vegetação dessa região é composta de gramíneas, arbustos e árvores. Lá cresce a árvore símbolo desse continente, o Baobá. Conta uma história que um dia muito quente, uma lebre se abrigou embaixo de sua sombra e sentiu-se especialmente bem. Ao olhar para cima, grata pela sensação de frescor, houve uma ligação entre o animal e a árvore, que se percebeu valorizada. A fim de matar sua fome, a lebre, ao perceber a alegria do Baobá, puxou conversa. Vejo que entendeu que descanso alegre em sua sombra. Contudo, teus frutos mais parecem com pacotinhos de água morna. O Baobá, assim desafiado, deixou cair seu fruto, lá do alto dos seus quase 30 metros. Ao que a lebre o devorou rapidamente, devido à sua fome e ao sabor delicioso. A lebre, muito esperta, elogiou o sabor do seu fruto, mas duvidou da beleza interior do Baobá, dizendo assim: sua sombra é mansa, seu fruto é delicioso. Entretanto, no seu interior deve haver somente um coração de pedra. De dentro se derramaram joias finas, tecidos maravilhosos, calçados delicadamente produzidos, ao que a lebre respondeu enquanto juntava tesouros jamais vistos para presentear sua esposa. Verdadeiramente é a mais maravilhosa árvore do mundo. Muito obrigado, muito obrigado. E grato se foi com o que conseguiu carregar. Chegando à sua casa,
alegrou sua companheira, que correu mostrar à vizinhança seus belos presentes. Uma de suas vizinhas, a hiena, era extremamente invejosa e buscou investigar de onde teriam vindo presentes tão excelentes. Depois de conversar com a lebre e tendo descoberto que a fonte era o baobá, tentou a mesma estratégia, a fim de conseguir as riquezas presentes da grande árvore. Depois da amizade com a lebre, o baobá se agradou de ver a hiena se aproximando. Recebeu as palavras carinhosas da hiena sobre o frescor de sua sombra e o sabor do seu fruto. Depois de sondar sobre a beleza de seu coração, a hiena teve acesso aos tesouros do interior do baobá, e foi aí que a ganância do animal se mostrou. Ao abrir-se, o baobá sentiu que a hiena escavava com muita força, buscando chegar até o final do seu interior, e ouviu dizer: "Quero todas as tuas riquezas até que aqui houverem suas raízes. Tudo será meu, tudo." Entendendo as intenções ruins do animal, o baobá, machucado, muito triste e com medo, fechou-se rapidamente, guardando seus tesouros preciosos. A hiena, sem perceber que os tesouros do baobá eram a proteção, o alimento, a amizade, voltou para a floresta frustrada e até hoje busca dentro dos animais mortos algo que lhe acalme a ganância. O baobá generoso continua oferecendo sombra e alimento. Contudo, seu interior foi machucado e não pode mais entregar o que vai em seu coração. Assim também agem os seres humanos. Será que um dia as pessoas foram feridas no seu coração por uma hiena? Aqui está então, aqui uma história que nós ouvimos sobre o baobá, que significa que este baobá tinha muita riqueza em seu coração e dentro de si, do seu tronco, havia muitas riquezas. E era uma árvore muito grande, que produzia muita sombra, e vários animais iam até ao baobá para ter a sombra e também por interesse. Muitos desses iam por interesse como o lebre e também a hiena. Foi lá por causa só das riquezas do baobá, e não pela amizade, mas foi por interesse, por dinheiro. Até que então a baobá, que era muito generosa, continuando a oferecer sombra, alimento, até que um dia alguns animais falaram mal do baobá, falando coisas malvadas, que o baobá se sentiu mal e ficou machucado. E depois desse dia, nunca mais, digamos assim, se recuperou. Desse dia em diante ficou muito triste, com medo, não conseguia mais dar os seus tesouros para outras pessoas, ficou magoado, machucado. Essa história que se conta, ela na verdade acontece com seres humanos. Quando alguém fala mal de você, por exemplo, alguém fala mal, você não vai ficar bem. Uma pessoa fica dando risada de você quando você, por exemplo, caiu. Você cai e uma pessoa começa a falar, dá risada, fala mal de você. É claro que você vai ficar triste. Quando tem pessoas que fazem mal para as outras, nós ficamos tristes. Quando alguém faz mal para nós, é claro que vamos ficar chateados, vamos ficar tristes. E talvez nunca mais conseguimos perdoar. Essa história acontece então muito com nós seres humanos, acontece no nosso dia a dia, e talvez já até aconteceu com você ou comigo. Então, nesse sentido, é o certo. O baobá guardou isso para sempre. Essas mágoas, essas dores que ele sentiu, guardou para sempre. Nunca mais conseguiu se livrar dessa tristeza. Mas é certo nós ficarmos tristes para sempre? Não. Não é certo ficarmos tristes para sempre. Muitas coisas que as pessoas nos fazem de mal, no momento nós vamos ficar chateados, mas com o tempo nós temos que deixar de lado, passar por cima, porque nós
somos mais importantes do que essas coisas que as pessoas falam da gente, se falam mal ou bem, enfim. Para compreender melhor essa história, eu peço que vocês possam ir na página 30 e 31. Vocês vão ver duas figuras. Uma árvore primeira, sem folhas, totalmente sem folhas, suas folhas caíram. Na figura 2, vocês têm aí folhas verdes, uma árvore bem bonita. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar folhas caídas aqui no chão, nesse chão mais verde. Não desenha folha no galho, porque essas folhas caíram. Então você desenha folhas que caíram no chão, desenha um pouquinho maior essas folhas, e dentro desta folha você vai escrever um sentimento de tristeza que você já teve. Então, por exemplo, pode desenhar várias folhas, e dentro de cada folha você escreve se você já sentiu tristeza, você já sentiu medo, aquelas coisas que você sente que não é legal. Alguém já fez um mal para você, algum ficou chateado, essas coisas que você gostaria que o vento viesse e levasse embora e nunca mais fizesse parte da sua vida. É o que a gente vai desenhar. Então você desenha essas folhas, escreve esses sentimentos ruins que você já teve ou tem, e é como se o vento viesse e levasse todas as folhas para sempre embora. Depois que o vento, é claro que você não precisa desenhar o vento, só o professor está explicando, é só as folhas, mas quando nós jogamos fora, mandamos embora esses sentimentos ruins, coisas que as pessoas fazem a nós de mal e nos machucam, quando nós conseguimos passar por isso, em cima disso, vem novas folhas verdes, bonitas, como essa figura 2. Então, dentro dessas folhas, aqui você não precisa desenhar. Você apenas precisa escrever dentro de alguma dessas folhas, escrever sentimentos bons, coisas boas que você quer para a sua vida, que você quer desejar para outras pessoas, para que fique no lugar daquelas que o vento levou, daquelas coisas ruins que o vento levou, para que fiquem outras coisas, mas só boas. Por isso que é uma folha bonita, por isso que é uma folha verde. Então, algumas dessas folhas você escreve. Se você não tem um livro de ensino religioso, tenta desenhar então essas duas árvores numa folha à parte. Uma com as folhas no chão e a outra com essas folhas no galho. E é só fazer o que o professor pediu. Então, essa é a atividade de hoje e a história que nos ensina que nós não devemos guardar para nós coisas ruins que as pessoas nos fazem mal, mas devemos deixar que o vento leve, para que só coisas boas fiquem ao nosso redor. Isto é uma história contada por uma religião da África. Então, por isso que nós vamos aprender com várias histórias das religiões. É uma história que nós podemos trazer para a nossa vida, que sim, Deus quer a nossa felicidade. Deus não quer a nossa tristeza. Bom estudo e até mais!